Olá, como vai você? Hoje eu tive a ideia de fazer um vídeo falando da importância que é ter um animal no nosso desenvolvimento pessoal. A importância que é você se comprometer a criar uma outra vida, um outro ser vivo. Criar uma planta, criar um animal de estimação estimula várias coisas, tanto na vida de nós adultos, quanto na vida dos mais velhos, como também na vida das crianças. Eu fiz uma pesquisa e levantei alguns pontos que eu quero falar com vocês. Eu vou ter uma participação especial no vídeo e talvez eu tenha algumas interrupções. Essa é a Bonnie e ela é minha cachorrinha. O primeiro ponto que ajuda muitas pessoas: o animal muitas vezes age como um confidente. Sim, muitas pessoas têm dificuldades em se abrir com outras pessoas, principalmente crianças. No seu desenvolvimento, às vezes não conseguem falar com os pais ou às vezes nos dias de hoje crescem sozinhas dentro de casa. Até mesmo pessoas mais velhas, idosos, que muitas vezes têm como companheiro um único animal de estimação. E o animal, ele serve como confidente, ele pode ouvir aquilo que a pessoa tem para falar de uma forma totalmente diferente e livre, sem se preocupar se vai ter um julgamento ou se vai contar para outras pessoas. O segundo ponto é a responsabilidade e amor pelo próximo. Muitas pessoas, muitas vezes, crescem sem ter uma responsabilidade pelo próximo. É lógico, temos que cuidar de nós mesmos. Porém, a gente tem que criar uma responsabilidade quando tem um animal de estimação. O animal de estimação precisa ser cuidado, precisa ser vacinado, precisa de alimentação, até mesmo uma planta. Uma planta precisa de água suficiente, de luz suficiente, de vento suficiente. A planta precisa estar no lugar correto e cada planta precisa de uma quantidade diferente de água, de luz ou até mesmo de vento. Então, ter uma outra vida pela qual somos responsáveis, uma planta ou um animal, nos ajuda na responsabilidade pelo próximo. E muitas pessoas precisam aprender isso. Até mesmo as habilidades sociais são desenvolvidas quando nós temos um animal ou uma planta. Porque normalmente em estudos apontam que pessoas que têm animais de estimação, crianças que crescem com pets dentro de casa, desenvolvem habilidades sociais de uma forma melhor na fase adulta. Outro ponto é a questão do companheirismo. Eles estão sempre dispostos a brincar. Eles estão sempre dispostos a passear. Isso no caso do cachorro, né? Gato é um pouco preguiçoso. Mas eles nunca... Você vai chegar de madrugada em casa chovendo e eles vão ficar lá deitados. Eles vão querer brincar a todo momento, como a Bonnie. Outro ponto, desenvolvimento emocional. Existem estudos que comprovam isso também na criação das crianças. Você ter uma outra vida com a qual você consegue se envolver. Até mesmo, como eu disse antes, a questão da confiabilidade, a questão do companheirismo, ajuda a não se sentir sozinha, não se sentir isolada, ajuda você a criar uma responsabilidade pelo próximo, que você nunca vai estar sozinha, desenvolve a autoestima, desenvolve a alegria, desenvolve as emoções. Assim como a Bonnie me ajuda muito, principalmente em dias que eu tô triste ou em dias que eu tô mais ansioso. Porque eu particularmente que moro sozinho, sempre tem alguém que quer brincar comigo no momento. Por incrível que pareça, a gente ouve muitas pessoas falando que tem alergia a gato, ou que tem alergia a plantas, ou até mesmo a outros animais. E talvez realmente existe isso, né? É comprovado, existem essas patologias. Porém, os estudos comprovam que em sua maioria, principalmente crianças que são criadas
com plantas e animais, elas tendem a ter um sistema imunitário e um sistema imunitário maior e menos alergias na fase adulta. O próprio contato com a sujeira que eles fazem, muitas vezes dentro de uma casa muito limpa, ajuda a desenvolver uma imunidade maior. E assim, me surpreendia mesmo o fato da correlação, de não se sabe o porquê, só um pouquinho que eu tô tendo alguns problemas técnicos com a minha participação especial. Esse contato com os animais de uma forma que ainda não se é comprovado o porquê, ajuda a ter menos alergias e até mesmo algumas patologias a menos, até mesmo na nossa fase adulta. Sim, o animal ajuda nisso. E o último ponto, ensino sobre a vida. A vida é muito difícil e o animal desde pequeno ensina que a gente tem que cuidar de alguém. Ensina que a gente tem que ter responsabilidade. Até mesmo quando ele fica doente, quando ele precisa ser tratado, ou quando em alguns casos, alguns animais chegam a falecer, até mesmo as plantas morrem com mais facilidade. Eles ensinam sobre a vida de uma maneira muitas vezes mais rápida. Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Como eu já disse antes, a responsabilidade por uma outra vida, até mesmo a questão da perca. Animais ainda têm uma vida mais longeva, mas principalmente plantas, se não forem muito bem cuidadas, elas têm uma vida mais curta. E muitas vezes a gente desenvolve uma relação afetiva até mesmo com plantas. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia no jardim da minha avó e eu ficava conversando com as plantas porque minha tia me falava que conversar com elas ia ajudar elas. E existem pesquisas comprovadas que falam que se falarmos palavras positivas para plantas, elas florescem e se desenvolvem mais rápido. Existe toda uma energia no mundo. E um animal que é muito feliz, ou uma planta que é muito bela, com certeza emanam uma energia que pode te ajudar a desenvolver. Talvez você não acredite nessa energia, mas tudo que eu falei aqui, se você pesquisar, são comprovados em pesquisas. E normalmente, se a gente conhece uma pessoa que tem um apego muito grande a um animal de estimação ou a plantas, a maioria, não vou dizer todos, elas desenvolvem essas habilidades. Eu acho que no mínimo as habilidades emocionais, muitas pessoas passam por dificuldades e é difícil você ter às vezes uma pessoa para te ajudar. Eu já vi relatos de pessoas que se curaram de depressão pelo companheirismo de um animal. Talvez isso não faça sentido para você, mas para mim faz muito. Há pouco tempo eu amei essa cachorra e me traz satisfação até limpar a bagunça dela. Muitas vezes ela faz cocô onde não devia, muitas vezes ela faz xixi onde não devia. Mas isso desenvolveu a minha responsabilidade de 4 vezes por dia ter que colocar ração para ela, de ter que colocar água para ela. Eu gastei dinheiro e talvez eu precisasse disso. Precisasse ter alguém que fosse totalmente dependente de mim para que eu me responsabilizasse por ele. E não é só essa questão, é a questão do amor. A alegria que você tem de chegar todo dia em casa e ter alguém te esperando no portão, independente de estar sol, independente de estar frio, independente de estar chovendo, abanando o rabo, até mesmo quando você briga com ela por ela ter feito bagunça. Isso ajuda a refletir muito sobre a vida e sobre várias coisas.
Da mesma forma que me ajudou a me desenvolver muito nos últimos meses, faz uns 3 meses que ela está aqui. Estudos, dados comprovam, porque tudo isso que eu falei são pesquisas científicas. Eu não estou tirando da minha cabeça. É comprovado. É comprovado, são maiorias. Talvez você fale, eu tenho alergia. Sim, você pode ter alergia a um gato, a um cachorro, a uma galinha. Mas por que você não arruma uma planta? Uma planta que você vai ter que saber a quantidade certa de água de colocar nela, o local certo de colocar ela. Plantas precisam de ambientes saudáveis para sobreviverem. Muitas vezes, nós temos que aprender isso com a planta. Se nós não estivermos um ambiente saudável para nós, um ambiente adequado para nós, se nós não recebermos a quantia exata de água, de luz, de vento, nós também não sobrevivemos saudáveis. Então que você reflita o quanto um animal ou uma planta podem te ajudar na sua vida. Para quem já tem, eu tenho certeza que já sabe a importância disso. Mas se você não tem, reflita sobre isso e arrume um. Um abraço. Viu, vem cá, como que tá no tua boca? Esse negócio deve estar mais folgado. Boni, você conseguiu tirar um lado, Boni. Oh meu Deus do céu, ou eu coloquei errado.